Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está te chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Curva a tua cabeça essa noite, eu quero fazer uma oração. Curva a tua cabeça, não feche a tua Bíblia, só curva a tua cabeça. Pai querido, Pai amado, amigo, Espírito Santo, eu quero te pedir essa noite que o Senhor venha falar conosco, Deus. Nós precisamos ouvir a tua voz essa noite. Nós somos carentes, ó Pai amado, de ouvir, Pai amado, a tua voz, sentir a tua presença, e por isso nós queremos, ó Pai amado, mais do Senhor. E eu me coloco, Deus, apenas como um instrumento, a qual o Senhor tem total liberdade, Deus, em falar aquilo que o Senhor quer falar essa noite aos nossos corações. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Meu Salvador e meu Senhor Jesus, seja bem-vindo no nosso meio. Tenha liberdade em falar conosco. Tenha liberdade em tocar nos corações. Enquanto a tua preciosa palavra é ministrada, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa tocar nos corações. Que onde eu tiver um coração aberto, querendo ouvir a tua voz, que o Senhor venha falar com essa pessoa de uma voz audível, Deus. Espírito de Deus, fala conosco essa noite. E desde já eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para Jesus? Você pode dar um aplauso bem bonito para Jesus? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que Deus possa nos abençoar mais e mais essa noite. Nós estamos num culto muito especial aqui essa noite. Todo segundo domingo do mês, nós temos o costume de nós fazermos um ato cerimonial. Algo que a Bíblia deixou para que todo aquele que é a igreja, corpo de Cristo, possa estar fazendo durante os séculos, que é lembrar, trazer à memória. O que, pastor? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então todo domingo, todo segundo domingo de cada mês, nós nos reunimos para nós fazermos esse cerimonial, que é o cerimonial da Santa Ceia, tá bom? E essa noite nós estamos nesse culto de Santa Ceia. E eu me sinto feliz, essa é a verdade. Porque até mesmo eu estou aqui hoje, porque Jesus, Ele pagou um preço pela minha vida. Você sabia que você está aqui hoje, porque Jesus pagou um preço pela tua vida? Você pode falar assim: Jesus, eu te agradeço, Jesus, te agradeço. É por isso que nós estamos aqui essa noite, tá bom? Para a glória do Senhor Jesus. E a palavra que Deus Ele colocou no meu coração essa noite, eu quero dar um tema para essa palavra que Deus colocou no meu coração. Ela se chama: não desista do seu milagre. Repita assim comigo: não desista do seu milagre. Pastor, não desista do seu milagre? Porque eu tenho percebido que tem pessoas que elas têm desistido de algumas coisas na sua vida. Tem pessoas que elas já desistiram, por exemplo, da sua família. Tem algumas pessoas que desistiram de sonhar. Tem algumas pessoas que desistiram do seu casamento. Tem algumas pessoas que estão desistindo até mesmo de Jesus. Tem outras pessoas que estão desistindo de si próprio. E uma coisa que eu entendo e compreendo, que se nós queremos chegar em um pódio
Se nós queremos chegar no lugar de vitória, nós não podemos desistir. Pastor, não pode desistir? Não pode desistir. Nós estamos aqui diante de um texto que você conhece muito. Eu tenho certeza aqui que todo mundo aqui já ouviu uma pregação, ou você já leu a história de um cego na Bíblia chamado Bartimeu. É muito conhecida essa passagem bíblica, mas é uma passagem que pode nos dar muitos ensinamentos essa noite. O que Jesus ele fez na vida desse cego, mas o passo a passo até esse cego alcançar um milagre na vida dele, porque não foi de uma hora para outra. Esse cego, ele percorreu alguns passos para ele alcançar um milagre na vida dele. E eu mandei você ficar com a Bíblia aberta. E eu quero fazer aqui uma leitura de alguns versículos que eu achei que eu deveria colocar aqui. Na realidade eu coloquei todos. Mas eu quero fazer uma pregação expositiva. Eu quero expor todo o texto. E eu quero ver aquilo que o Espírito Santo ele tem para a nossa vida essa noite, tá bom? Para a nossa noite. Então por isso que eu pedi para você ficar com a tua Bíblia aberta. Pastor, ficar com a minha Bíblia aberta? Para você me acompanhar. Me acompanha. Versículo 46 diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Então a Bíblia está falando que Jesus, ele está saindo de uma cidade. Ele entrou e está saindo de uma cidade, que é uma cidade chamada Jericó. E a Bíblia está falando aqui nesse primeiro versículo aqui, no 46 do capítulo 10, que existia um homem na beira do caminho, mas ele estava fazendo algo, mendigando. Em outras palavras, ele estava pedindo, ele era um pedinte, ele estava ali na beira do caminho, pedindo esmola para aqueles que passassem ali na frente dele. Só com um detalhe, esse pedinte aqui, ele era cego, mas ele estava ali mendigando, e sabe quem está agora passando lá na cidade, onde aquele mendigo já tinha aí bastante tempo que ele ficava ali mendigando? Jesus Cristo. Eu entendo uma coisa sobre a passagem de Jesus por alguns lugares. Eu entendo que quando Jesus ele passa por certo lugar, aquele lugar nunca mais ele é o mesmo. Pastor, aquele lugar nunca mais é o mesmo? Não. Se Jesus passou por ali, pode ter certeza, algum rastro Jesus ele deixou. É tanto que quando você olha na Bíblia, tu percebe por todos os lugares aonde Jesus ele passava, sempre acontecia alguma coisa. Se Jesus passava perto de pessoas que estavam enfermas, a enfermidade ela tinha que se submeter à autoridade de Jesus e as pessoas eram curadas. Se Jesus passava perto de pessoas que eram oprimidas pelo diabo, os demônios tinham que se curvar diante de Jesus e os oprimidos eram libertos. Até mesmo aqueles que estavam dentro de caixões mortos, aonde a família estava já fazendo a caravana fúnebre, levando o corpo até o cemitério para enterrar. Quando se encontrou com Jesus, sabe o que aconteceu? Até o morto ele ressuscitou. Então eu posso entender uma coisa: onde Jesus ele passa, eu quero que você entenda isso, alguma coisa acontece. Repita assim comigo: aonde Jesus passa, alguma coisa acontece, para a glória de Deus. E a pergunta que eu te faço aqui essa noite: Jesus já passou pela tua vida? Jesus já passou pela tua vida? Aqueles que tiveram, que Jesus já passou na tua vida, dá assim um glória a Deus para Jesus assim. Glória a Deus.
Então eu posso concluir que depois do momento que Jesus passou na tua vida, a tua vida nunca mais foi a mesma. Você pode dizer amém para Jesus? Pelo menos comigo foi assim. Depois que Jesus passou pela minha vida nunca mais ela foi a mesma. Por quê? Porque onde Jesus passa, alguma coisa acontece. E olha aqui, Jesus está passando numa cidade. E nessa cidade tem um mendigo. Uma coisa que eu quero que vocês entendam essa noite, sabe o que é? Algo que eu constantemente prego em cima do altar. É sobre aproveitar as oportunidades, ainda mais aproveitar quando Jesus estiver em certos ambientes. Porque eu sei que existe muitas pessoas, ainda mais crentes dentro de igreja, que eles não têm as suas vidas transformadas, não acontece nada de sobrenatural na vida de algumas pessoas, sabe por quê? Porque elas perdem oportunidades. Eu não sei se você sabe, mas oportunidades perdidas nunca mais elas voltam. Existe uma charada japonesa que fala que 3 coisas que não voltam mais atrás. A primeira são palavras lançadas. Depois que você lança uma palavra, nunca mais ela volta. A segunda são flechas lançadas. Se você lança uma flecha, não tem como entrar na frente e agora tentar parar ela. E a terceira são oportunidades perdidas. Oportunidades perdidas fazem com que pessoas vivam uma vida na mesmice. Oportunidades perdidas faz com que crente, servo de Deus, viva uma vida comum e normal. E eu não sei se você sabe, mas viver uma vida comum e normal não é bom. Não é bom. Pastor, qual a vida que eu tenho que viver, pastor? Você tem que viver uma vida sobrenatural. Você tem que viver uma vida do novo de Deus todos os dias na tua vida. Se você começar a olhar para a tua vida e perceber assim, poxa, não acontece nada de novo na minha vida, tem alguma coisa errada com você. Não é problema, não está errado com Deus, está errado com você. Porque o Deus que eu sirvo e o Deus da Bíblia é um Deus que faz milagres, é um Deus que abre portas, é um Deus que cura toda e qualquer enfermidade. O Deus a qual sirvo é um Deus de novidade de vida todos os dias. Então todo dia Ele nos surpreende com algo. Mas eu entendo que aqueles que vivem uma vida normal e comum, muitas das vezes eles vivem isso por quê? Porque eles perdem oportunidade. Perdem oportunidade de buscar Jesus, perdem oportunidade de tocar em Jesus, perdem oportunidade de agradar Jesus, perdem oportunidade de conversar com Jesus, perdem oportunidade. E, como eu estou dizendo aqui para você, se você perder uma oportunidade na tua vida, entenda isso essa noite, ela não pode mais voltar para você. Se eu perguntasse para algumas pessoas aqui, de algumas oportunidades que você já perdeu na vida, algumas pessoas poderiam falar assim para mim, pastor, eu já perdi algumas oportunidades na vida, que se eu tivesse aproveitado, hoje eu estava bem financeiramente, pastor. Pastor, eu estava bem de dinheiro no bolso, eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, porque na época surgiu para mim, sabe o que eu fiz? Eu desperdicei. Eu já conversei com pessoas que a minha conversa com ela foi essa. Hoje eu poderia ser um servidor público do governo federal e estar ganhando aí 20, 30 mil reais, mas naquela época eu perdi a oportunidade, Sansão. E voltou novamente para a tua vida essa oportunidade, varão? Não voltou, passou. E eu quero ensinar essa igreja essa noite no nome de Jesus e fazer você entender que Deus, que Jesus, Ele quer todos os dias, entenda isso, todos os dias Jesus Ele quer te surpreender. Todos os dias Jesus Ele quer fazer algo novo na tua vida. Todos os dias Deus Ele quer, a vontade dEle é assim, gerar milagres na tua vida. Porque até mesmo nós entendemos que Deus Ele gosta de quê? Que o nome dEle seja glorificado. E o nome de Deus é glorificado quando Ele faz algo. Quando Ele faz algo, o nome dEle é glorificado. Então Ele gosta de fazer. Mas eu quero que você entenda algo essa noite, em nome do Senhor Jesus. Existe um texto na Bíblia, acho que é lá em Jeremias, que diz dessa forma: buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus está dizendo assim, olha, aquele que me busca, ele vai me achar. Só que existe um detalhe nessa busca. Você tem que buscá-lo, sabe como? De todo o vosso coração. Buscou a Deus de todo o vosso coração, você acha a Jesus. E sabe o que acontece com as pessoas que perdem a oportunidade de ser abençoadas por Jesus? Porque a sua busca não é de todo o coração. Porque a sua busca não chega nem a 50% daquilo que ele poderia fazer. Porque a sua expectativa de querer algo de Deus é uma expectativa que não chega nem 10%. Tem pessoas com expectativas hoje aqui no nosso meio, muito mais, por exemplo, do que vai acontecer amanhã, do que mesmo expectativa naquilo que Deus pode fazer na tua vida hoje. Tem pessoas no nosso meio com expectativas maiores em homens, do que propriamente expectativa grande em Deus. E eu quero que você, no nome de Jesus, aprenda, quando você gera expectativa em Deus, o Deus a qual você gerou expectativa, Ele vai te surpreender com milagres na tua vida. Ele vai te surpreender. Então eu quero ensinar essa noite, no nome de Jesus, aproveite a oportunidade. Nós estávamos aqui sexta-feira orando, para aqueles que não participaram, mas sexta-feira nós tivemos oração. Sábado nós estávamos ali na sede orando. Meu Deus, Deus fez um mover tão poderoso, tão poderoso. Mas o compartilhamento da palavra se conectou tanto daqui como lá da sede. Lá da sede, o pastor falou a mesma coisa que nós estávamos falando aqui na sexta-feira. E eu dei um exemplo aqui na sexta-feira da minha vida. Eu falei, irmãos, é o seguinte, eu trabalho algo dentro de mim, no meu psicológico, ainda mais quando eu estou em uma vigília de oração. Uma vigília de oração, eu trabalho algo no meu psicológico. Eu falo dessa forma para mim. As nossas vigílias aqui, por exemplo, ela dura em média 2 horas. As vigílias mais demoradas aqui, de 8 às 10 da noite. E eu trabalho o seguinte ponto, eu falo para mim mesmo, eu vou ficar aqui na igreja de 8 a 10 horas. Então eu vou aproveitar ao máximo esse tempo. Eu vou me esforçar ao máximo para buscar a face e a presença de Deus nesse tempo. Por quê? Porque logo após esse período vai acabar e todo mundo vai voltar para as suas casas. Eu vou voltar para a minha casa, vou ligar minha central de ar, vou ligar minha TV 65 polegadas e vou continuar a minha vida. Por que então eu tenho que sair da minha casa e entregar algo para Deus que seja algo pouco? Ou entregar algo para Deus que seja não 100%. E eu sempre trabalhei isso na minha mente. Quando eu vou para um monte, quando eu vou para algum lugar, eu tenho um costume, experiência minha. Mas eu me preparo muitas das vezes quando eu venho, por exemplo, uma vigília de oração. Aí você se pergunta assim, pastor, se prepara como? Com jejum, oração? Também. Mas também uma coisa muito simples que eu faço, sabe o que eu faço? Eu descanso. Eu descanso um período antes de eu estar na presença de Deus. Por quê? Porque eu sei que se eu estiver descansado na presença de Deus, eu vou render mais. Eu vou render mais. Às vezes eu tomo energético para ir para a vigília. Por que o senhor faz isso, pastor? Porque eu quero oferecer o meu melhor para Deus. E o meu corpo, ele tem que colaborar comigo. Ele tem que colaborar. Porque vamos convir aqui uma coisa. Por exemplo, alguém que passe o domingo, hoje, domingão. Aí você fala assim, pastor, domingão hoje, né? Estou meio cansadão aqui no culto, pastor. Mas por que tu estava trabalhando, varão? Não, domingo não estava trabalhando não, estava jogando uma bola agora à tarde. Não estou falando que isso é errado. Pastor, passei a tarde todinha no banho. Não estou falando que isso é errado. Mas quando, vamos ser aqui, coerente, alguém que passa a tarde todinha nadando no banho, e chega à noite, vem para a casa do Senhor,
vai conseguir oferecer algo de bom para Deus com o seu corpo, com a sua mente, com a sua boca? Não. Pode acontecer o que igual eu vejo, nosso culto aqui é 6:30 da tarde, eu não sei o que é isso, que 7 horas que eu começo a pregação tem pessoa bocejando. Eu duvido se essa pessoa 7 horas estaria dormindo na sua casa. Ah, pastor, porque eu estava trabalhando, é válido. Ah, pastor, porque eu estava ali jogando futebol, estava num banho, estava fazendo isso e aquilo, não é errado. Mas eu quero te ensinar aquilo que eu pratico e dá certo comigo. Quando eu vou, por exemplo, hoje, sabe o que eu fiz hoje à tarde? Dormi. Pastor, o senhor dormiu? Dormi. Sabe por quê? Porque eu entendo que se eu dormir, ainda mais no domingão, à noite, a minha mente, o meu corpo vai estar descansado, sabe para quê? Para adorar o meu Deus. Mas, então isso não é errado, eu quero que você entenda algo essa noite. Que existe pessoas que pelo fato, às vezes, de você, às vezes, inverteu as tuas prioridades. Eu até entendo quando eu vejo pessoas que não conseguem, por exemplo, adorar a Deus, não conseguem clamar a Deus porque estão cansados, porque às vezes estavam trabalhando. Mas eu quero que você possa entender isso. Os lugares aonde pessoas perdem mais oportunidade de serem abençoados, sabe onde é que é esses lugares? Dentro da igreja. Porque dentro da igreja, que era um lugar para você oferecer o teu tudo para Deus, você tem oferecido metade daquilo que você poderia dar para Ele. E quando não se busca a Deus de todo o teu coração, quero que você entenda essa noite, não se acha Deus. Só existe uma forma de achar Deus, é buscá-lo de todo o coração. E eu entendo de todo o coração, o meu corpo ele tem que colaborar, a minha mente tem que colaborar, tudo em mim tem que colaborar para buscar a Deus. Conselho que eu te dou essa noite, além de te aconselhar a se preparar para você estar na presença de Deus, se preparar, mas eu te aconselho essa noite, em um ambiente como esse, aonde nós estamos reunidos como igreja para adorar a Deus, pode ser um dia muito propício, sabe para quê? Para Jesus fazer aquele milagre na tua vida. Você pode dizer amém para Jesus? É um dia muito propício. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que achar Ele nesse lugar. Alguém pode perguntar, pastor, Ele está escondido? Ele está escondido atrás da bateria, pastor? Não. Ele está escondido, pastor, em cima do telhado? Não. Existe um texto lá nas igrejas, do Apocalipse. E ela dá uma referência da presença de Jesus dentro da igreja. O texto lá diz assim, que Jesus, Ele passeia no meio da sua igreja. Aí eu fico pensando, meu Deus, então Jesus ele passeia, ele está no meio do seu povo, no meio do seu povo. Então eu quero que você entenda isso, ele está muito fácil de ser achado. Não é que Deus ele gosta de brincar, de esconde, não é isso. Deus ele está muito fácil. Existem alguns pregadores que falam um versículo, e falam uma frase, falam assim, olha, Deus ele está mais perto da tua vida do que o ar que você está respirando agora. Eu posso entender e concluir que Deus ele está tão pertinho de você, mais perto do que essa pessoa que está do teu lado. Você consegue ver isso pela fé? Opa, pastor, Deus ele está mais perto de mim do que essa pessoa está. Mas mesmo ele estando tão perto, ele precisa ser achado. E só existe uma forma de achá-lo, sabe como é que é? Buscando de todo o coração. Ou em outras palavras, criando expectativa no teu coração daquilo que Ele pode fazer na tua vida. Muitos anos atrás, na minha juventude ainda, o pastor Sebastião em cima do altar pregava essa mesma coisa que eu estou falando aqui agora.
Crie expectativa no teu coração daquilo que Deus pode fazer na tua vida aqui dentro da igreja. E ele falava assim: quando você sair da tua casa, crie expectativa. Venha da tua casa para cá com expectativa daquilo que Deus pode fazer. Minha juventude, andava de bicicleta, eu lembro como se fosse hoje. Recebi essa palavra da minha vida e comecei agora a praticar. Quantas foram as vezes que eu pegava minha bicicletinha lá na minha casa, e eu agora me arrumava para ir para a casa do Senhor, e eu lembrava da pregação do meu pastor, cria expectativa, e eu começava lá na minha casa: Deus, hoje eu quero receber mais da tua presença, Deus, hoje eu quero, Deus, tocar o Senhor, Deus, hoje eu quero sentir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu vinha da minha casa, ia da minha casa para a igreja sede com o quê? Com expectativa daquilo que Deus ia fazer comigo no culto. Sabe qual era o resultado? Jesus, ele sempre me tocava. Jesus, ele sempre me surpreendia. Ser sincero aqui com você, e vou também dar minha experiência de vida, mas para estar na presença de Deus, entenda isso, você tem que se preparar para estar. Uma das coisas que a Bíblia ela traz como referência do nosso relacionamento com Deus, sabe qual é? É que Deus, Jesus, ele é o nosso noivo. E a igreja, ela é a noiva de Cristo. Sabe o que acontece num casamento? A noiva, se o casamento é 8 horas da noite de um sábado, sabe que hora que a noiva vai começar a se arrumar para ir para o casamento 8 horas da noite? Ela vai começar a se arrumar 8 horas da manhã. 8 horas da manhã ela vai começar a fazer cabelo, ela vai começar a querer ir para maquiagem, vai fazer um monte de coisa, vai passar o dia todo se preparando. Por quê? Porque existe o casamento dela. Existe referência na Bíblia que nós somos a noiva. Você é a noiva, pode dar um glória a Deus para Jesus aí? Nós somos a noiva, Cristo é o noivo. E assim como um exemplo natural humano, que a noiva se prepara para se encontrar com seu noivo no casamento, eu e você devemos também se preparar para se encontrar com o Senhor à noite, em qualquer outra reunião que nós vamos estar adorando ao Senhor. Pastor, célula, se prepare para estar na célula adorando a Deus. Culto de quinta, pastor, se prepare antes para você estar adorando a Deus no culto de quinta. Se nós começarmos a entender esse princípio, pode ter certeza, as tuas segunda-feira, as tuas semanas, os teus dias, serão dias de surpresas da parte de Deus. Serão dias onde todo dia Deus ele vai estar ali fazendo algo novo na tua vida. Sabe por quê? Porque você o tocou. E Jesus ele está passando aqui, nessa cidade. Um cego está mendigando. E sabe o que esse cego ele vai fazer agora? Pastor, o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar a oportunidade. O próximo versículo fala assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só o que Bartimeu ele fez. Quando ele percebeu que era Jesus, ele era cego, não surdo. Possivelmente ele possa já ter ouvido daquilo que Jesus vinha fazendo. Porque essa passagem aqui de Jesus em Jericó é a última vez que Jesus passa aqui. Uma semana depois, Jesus estava na cruz. Então Jesus, em 3 anos e meio, você sabe quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos e meio. Nas últimas semanas ele está aqui passando em Jericó. Então eu posso entender que esse cego, ele já tinha ouvido daquilo que Jesus estava fazendo. Esse cego já tinha ouvido que esse Jesus poderia sim fazer milagres. Opa, aquele que eu tanto ouço que pode fazer milagre, está passando na minha cidade. Sabe qual foi a atitude dele? Eu não posso desperdiçar esse momento. Eu não posso desperdiçar essa oportunidade. Porque até mesmo se eu deixar passar, vai que ele não volte mais. E quando agora Jesus está passando, aquela multidão ao redor de Jesus, esse cego ele começa a falar algo.
A verdade é que eu falo que esse cego, ele era cego, mas ele enxergava coisas que muitas pessoas que estavam à volta de Jesus não enxergavam. Você consegue entender um cara que é cego, tá? Só para questão aqui de conhecimento. Não dá para se afirmar se era cego de nascença ou se ele ficou cego. Algumas traduções aí dá uma pequena referência de tornou-se a ver, mas não existe essa base teológica para saber se nasceu ou se ele ficou cego. Pessoas, eles têm muitas teorias, tá bom? Muitas teorias. Mas essa pessoa, nesse momento aqui, o Bartimeu estava cego. Não conseguia ver nada. Tudo escuro na sua frente, aos olhos humanos. Mas ele enxergava coisas que aqueles que têm os dois olhos perfeitos não estavam enxergando em Jesus. Sabe o que ele enxergava? Ele enxergava que Jesus, ele era o prometido, que Jesus, ele era o enviado, que Jesus, ele era aquele que os profetas do passado tinham anunciado que ele viria. Esse cego, ele tinha enxergado isso. Por quê, pastor? Porque o que ele fala para Jesus só se falaria para aquele que viria como Messias para Israel. Essa nomenclatura só se usava para o Messias. Todo judeu sabia que o Messias viria da descendência de Davi. E Jesus, ele sim é da descendência de Davi. Mas alguns, sem muito pesquisar a vida de Jesus, sabe o que aconteceu? Porque muitos ficaram sem receber milagre das mãos de Jesus na época que Jesus pisou na terra. Sabe por quê? A Bíblia fala, na cidade aonde Jesus nasceu, que foi em Nazaré, Jesus, ele fez poucos milagres. Quase nenhum milagre Jesus fez em Nazaré. Comparado às outras cidades, Jesus, ele, em outras cidades como Cafarnaum, rapaz, Jesus fez milagre da lavra. Agora, a cidade que ele nasceu, a Bíblia fala, poucos milagres foram feitos ali. Aí tu se pergunta, por que, pastor, foram feitos poucos milagres na cidade onde Jesus nasceu? Sabe por quê? A Bíblia fala, porque os moradores daquela cidade olhavam para Jesus e tinham visto Jesus crescer, tinham visto Jesus ser adolescente e sabia que o pai e a mãe de Jesus, o pai era José e a mãe era Maria, pessoas simples do povoado de Nazaré. E comentava-se no meio do povoado de Nazaré, sabe o quê? É um povoado muito simples, pobre. Não pode vir profeta lá de Nazaré. E a Bíblia fala que por causa da incredulidade daquele povo, que olhava para Jesus e falava assim, o quê? Eu te conheço, Jesus. Tu é de Nazaré. Teu pai é José, tua mãe é Maria. Não pode vir um profeta de Nazaré. Aí a Bíblia fala, por causa da incredulidade daquele povo, poucos milagres Jesus fez naquela cidade. Ninguém lá enxergava Jesus como Messias. Mas sabe o que o Bartimeu enxergou? É ele, é o prometido, é o enviado. Então eu vou dizer para o Senhor aquilo que nós diríamos apenas para o Messias: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. Em outras palavras, o Bartimeu estava dizendo assim, olha, muitas pessoas que têm dois olhos, que enxergam com perfeição, não estão vendo aquilo que eu estou vendo, mas eu vejo que tu és o Cristo, tu és o enviado, tu és o Messias, tu és o prometido de Deus. Eu creio, Jesus, eu creio. Eu quero que no nome do Senhor Jesus nós possamos essa noite, sabe o quê? Reconhecer quem verdadeiramente é Jesus. Porque sabe por que algumas pessoas não recebem milagres?
porque não sabem realmente quem é Jesus. Pastor, existe a possibilidade de alguém estar na igreja, até mesmo ter aceitado Jesus, e não conhecer Jesus? Existe. E eu sei que existe uma grande parcela de pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja, mas essas pessoas não sabem quem é Jesus. Essas pessoas ouviram falar quem é Jesus. Essas pessoas ouvem algumas pessoas dizendo que já tiveram experiências com esse tal Jesus, mas elas nunca tiveram. Algumas pessoas ouvem o pastor pregar sobre Jesus, mas nunca tiveram uma experiência íntima com esse Jesus. Então eu quero que você entenda que é possível nós ouvirmos falar tanto de uma pessoa e não conhecê-lo. Não conhecê-lo. É o texto da Bíblia. Jesus chega para os discípulos e pergunta: o que os homens estão falando a meu respeito aí na cidade? Os discípulos começam a falar: ah, Jesus, alguns aí estão falando que o Senhor é João Batista. João Batista tinha morrido. Ah, Jesus, alguns aí estão falando que o Senhor é Jeremias. Ah, Jesus, alguns estão falando aí que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou. A sociedade não sabia quem era Jesus. Aí Jesus agora joga a bola para os discípulos e pergunta: e vocês? Vocês, você que está sentado aqui, quem vocês acham que eu sou? Jesus perguntando. Tem que existir um Pedro no nosso meio para saltar e gritar: sabe quem tu és, ó Jesus? Eu sei, sabe quem tu és? Tu és o Cristo, o ungido de Deus. Tu és aquele que devia vir ao mundo. Tu és o Messias, ó Jesus. Jesus agora elogia Pedro: bem-aventurado és tu, Pedro. Sabe por quê? Porque não foi carne ou sangue que te revelou quem eu sou, mas quem te revelou isso foi o Espírito Santo. Uma coisa que eu quero te ensinar essa noite, tu aprenda no nome de Jesus: só conhece Jesus através do Espírito Santo. Não dá para conhecer Jesus sem o Espírito Santo. É impossível conhecer Cristo sem o Espírito Santo. O Espírito Santo na nossa vida, nós podemos dar essa referência, ele seria como uma ponte, que ele fica entre nós e Deus, e assim quando nós temos ele, nós conseguimos atravessar essa ponte e ir até Deus. Mas sem o Espírito Santo é seco. Sem o Espírito Santo você não sente nada. Sem o Espírito Santo você não tem vontade de dar glória a Deus, aleluia, não tem vontade de adorar a Deus. Sem o Espírito Santo não dá para servir Jesus. É por isso que eu te motivo essa noite, sabe o quê? Busque a presença do Espírito Santo, porque Ele revelará quem é Jesus na tua vida. Não dá para conhecer Jesus sem Ele. Não dá. Um dos dias que eu mais senti a presença de Deus foi numa oração simples da minha vida. Foi um dia que eu cheguei aqui nessa igreja sozinho para orar. E eu dobrei o meu joelho aqui nesse chão aqui. E eu falei palavras simples. Eu lembro até hoje o que eu falei. Eu falei assim: Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero que o Senhor essa noite fale a Deus a meu respeito. E eu fiquei encolhido aqui no altar. Mas quando essas palavras foram lançadas da minha boca, veio algo sobre a minha vida que somente aqueles que recebem essa presença entendem. Mas veio algo sobre a minha vida, uma presença sobre a minha vida, e eu entendi que naquela tarde, naquela tarde, era o Espírito Santo, Ele fazendo essa conexão da minha vida para com Deus. E essa presença, ela vem. Eu quero que em nome do Senhor Jesus você comece a conhecer quem é Jesus. É perigoso quando você não sente vontade de buscar a presença de Deus. Sabe o que isso pode estar dizendo?
que o Espírito Santo está longe da tua vida. Sabia disso? É perigoso quando você não sente vontade de ler a palavra, porque isso pode estar dizendo que o Espírito Santo está distante da tua vida. É muito perigoso. Então, se nós fazermos uma autoanálise na nossa vida e começarmos agora a ver, será que eu sinto muito ou pouca fome de buscar Deus? Porque quem tem muita fome é porque tem a presença dele. E eu quero que em nome do Senhor Jesus essa igreja ela seja uma igreja que transborde da presença do Espírito Santo. Você pode dizer amém para Jesus? Tá bom, tá bom. Mas esse cego ele enxergou aquilo que aqueles que tinham olhos não poderiam enxergar. Ele enxergou que Jesus ele era o Messias, tá bom? E quando nós enxergamos quem Jesus é, quando nós começamos agora a buscar a presença de Deus, isso aqui é experiência, tá bom? Eu costumo entender que buscar a presença de Deus, ela tem níveis. Eu também já ouvi algumas pessoas que oram muito falando da mesma forma. E eu também tenho essa experiência. Mas vou aqui consultar aqueles que eu conheço que têm uma vida bastante de busca a Deus. E uma das coisas que eles falam, sabe o que é? É que quando você decide buscar a presença de Deus, você vai subindo níveis. É por isso que é bom quando você tira bastante tempo para buscar a presença de Deus. Porque não dá para atingir todos os níveis, por exemplo, em 10 minutos de oração. Não dá para atingir, é rápido demais. Quando você quer subir, opa, tu já parou. Pessoas que oram bastante já falaram assim, olha, oração é assim. Pelo menos os primeiros 20 a 30 minutos é uma briga espiritual. Meu irmão, você está ali de joelho dobrado, querendo falar com Deus, mas o teu corpo fala para tu não falar, e é aquela briga. Os primeiros 20 minutos que você quer buscar a Deus, é uma briga espiritual. Porque você está quebrando a primeira fase do mundo espiritual. Aí eles falam assim, agora depois que você quebra alguns níveis, meu irmão, depois de algum tempo, você não quer mais parar de buscar a presença de Deus. Aí você não quer mais parar, e você só quer mergulhar nos rios de Deus. Mas no começo você teve que quebrar alguns obstáculos. Você quer viver isso na tua vida? Então eu te aconselho, tire bastante tempo na presença de Deus. Algumas vezes eu faço isso, não todas. Mas algumas vezes eu chego para buscar a Deus, e eu não ligo muito para horário, até mesmo porque eu não vou ter outro compromisso depois. Eu falo, Deus, eu vou ficar aqui. E às vezes eu passo quase uma hora, sabe fazendo o quê? Ouvindo louvor. Adorando a Deus, ouvindo louvor. Quando eu venho orar aqui na igreja, eu gosto de ouvir louvor alto. Pego o meu violãozinho, não toco nada, só os meus dedos pegam nas cordas, mas fico ali, e adorando a Deus quase uma hora, depois que eu vou buscar orar pela minha vida e orar por alguma coisa. Existe realmente um texto na Bíblia que fala assim, para nós não nos apressarmos em sair da presença do nosso Deus. O salmista Davi, o homem a qual Deus falou que ele é o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele tem alguns versículos na Bíblia que são fantásticos. Um homem tão apaixonado por Deus que um dia ele chega a dizer assim, Deus, sabe o que eu queria? Eu queria morar nos teus átrios, ó Deus. Eu queria morar na tua presença. O rei Davi. Depois ele faz uma comparação dizendo, Deus, vou fazer uma comparação aqui, Deus, vou fazer uma comparação. Vale mais um dia nos teus átrios, vale mais um dia na tua presença do que 1000 dias em outros lugares, ó Deus. Olha só a comparação de Davi. O rei, que quando ele vai fazer uma oração desesperado porque tinha errado e pecado, um rei que tinha um reinado, ele faz essa oração, Deus, o Senhor pode tirar tudo da minha vida. Ele está falando assim, o Senhor pode tirar o reinado, o dinheiro, a fama, pode tirar tudo. Aí ele conclui dizendo, só não tira a tua presença, ó Deus. Dá para entender um homem desse?
dá para concluir que é um coração apaixonado por Jesus. É apaixonado. E eu quero que em nome do Senhor Jesus você aprenda a transpor os obstáculos para você chegar até o teu milagre. Pastor, vai ter obstáculos? Vai ter. Pastor, na vida do cego teve? Ou se teve. Olha quem era o obstáculo na vida do cego aqui. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Sabe quem estava repreendendo o cego aqui? Os discípulos. O cego grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você consegue imaginar os discípulos? A Bíblia não dá nome. Vamos pegar aí o mais explosivo, o Pedrão. Vamos aqui viajar. Você imaginar o Pedrão dando chute? Esse é, calta a boca, não incomoda o mestre. É os discípulos repreendendo ele, aí fica quieto. Fica quieto. Está gritando muito alto. Ele poderia dar ouvido aos obstáculos que surgiram. Se ele tivesse dado esse ouvido, sabe o que ia acontecer? Ele não ia subir para outro nível. Ele ia ficar naquele primeiro e a oportunidade ia passar. Jesus ia passar e ele ia continuar cego e morrer cego. Mas sabe o que ele disse? O quê? Esses discípulos aí estão mandando eu ficar quieto? Esse Jesus nunca mais pode passar aqui de novo. Você pode me bater, pode me acorrentar, pode fazer o que for, mas eu vou continuar clamando para que Jesus ele venha em conta. Ele continua dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero que você entenda essa noite no nome de Jesus. Pastor, eu quero alcançar milagres na minha vida, pastor. Então não pare de buscar por esse milagre no nome de Jesus. Não pare. Pode te acorrentar. Pode colocar os teus pés no tronco, como fizeram com Paulo e Silas. Pode te dar aí lapada. Pode te falar em palavras. Mas se você realmente quer que Jesus ele toque na tua vida, eu quero que você entenda, não desista. Pastor, vai surgir vários pretextos, essa é a verdade. Vai surgir vários obstáculos. Se você deixar, você não vai sair do primeiro nível. Posso usar aqui esses discípulos para dizer que ele é o obstáculo dos primeiros 20 minutos de busca a Deus em oração. Os primeiros 20 minutos são as vozes dizendo: ei, para, Jesus não vai te ouvir. Ei, não, nem pede mais que não vai mais acontecer. Mas se você transpor esses 20 minutos e você começar agora a buscar a face de Deus, pode ter certeza, as mãos do Senhor, que a Bíblia fala que elas não estão encolhidas, elas estão estendidas. Sabe o que ela pode fazer? Elas podem fazer isso daqui, ó. Quando mãos fazem isso, sabe o que Deus está fazendo? Ele está te entregando aquilo que você tem buscado da parte dele. Eu não sei se você sabe, mas as mãos do Senhor que estão assim, hoje elas podem fazer assim para a tua vida. E como é bom viver com as mãos de Deus assim sobre a nossa vida, assim, ó. É bom demais, meu irmão, é bom demais. Mas você tem que transpor níveis. O cego aqui não ligou para aquilo que os discípulos estavam falando, mas ele continuou. Quando você persiste e continua, sabe o que acontece? Uma hora Jesus ele para. Uma hora você chama a atenção dele. Um certo dia, eu orando para Deus fazer algo na minha vida que Ele nunca fez, o Espírito Santo ministrou no meu coração e disse dessa forma: já que tu quer algo da parte de Deus que Deus ele nunca fez na tua vida, faça algo para Ele que você nunca fez. Então o Espírito Santo ministrou isso na minha vida espiritual.
Se eu quero provar daquilo que Deus ele nunca fez na minha vida, não tem outro caminho. Eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz por Ele. Eu vou ter que fazer campanha nas madrugadas. Eu vou ter que levantar jejum. O Espírito Santo me trouxe no meu coração. Eu vou ter que passar noites orando, porque eu quero que Ele faça algo na minha vida que Ele nunca fez. Se você quer também, isso serve também para você essa noite. Você quer algo da parte de Deus que Ele nunca fez na tua vida? As palavras que Deus ministrou no meu coração, elas servem para você. Sabe o que você tem que fazer? Aquilo que você nunca fez para Deus. Que tu nunca fez, você já fez por homem. Quando você era do mundo, você fez por diabo, para Satanás. Porque o que me incomoda é hoje ver uma geração de crente fraco, que quando fala assim: ei irmão, vamos passar algum tempo na vigília orando ao Senhor. Ah, não aguento. Ei irmão, vamos para o culto. Ah não, o culto é 1h30, já estou cansado, querendo ir para casa. Mas eu te conheço, tá bom? Eu te lembro de você lá no forró. Eu lembro como você passava lá a madrugada todinha rebolando lá no forró e não se cansava. Eu te vi lá, eu estava lá também. Eu estava lá. Eu lembro quando você passava a madrugada toda com os teus amigos, andando de um lado para o outro e não se cansava. E você falava assim, no outro dia se gabava: eu estou amanhecido, se gabava, ia para o banho amanhecido. Eu lembro que você fazia isso. Aí veio para a presença de Deus, ficou frouxo. Veio para a presença de Deus, ficou fraco. Aí fala: não, tá doido, pastor, ficar aí até altas horas buscando Deus. Outro dia eu tenho que trabalhar. Mas tu fazia isso quando você era do mundo. Você fazia. Quer dizer que para o diabo dá para fazer, né? Agora para Deus não, para Deus aí eu vou dar desculpa, né, pastor? É por isso que as mãos de Deus, elas não fazem assim para a tua vida. Porque está faltando você chamar a atenção dEle. Eu quero que em nome do Senhor Jesus nós possamos ser aquilo que nós fazíamos para Satanás no mundo. Lembra da tua vida quando você servia o diabo? Lembrou agora? Lembrou, né? Você fazia muita coisa para ele no mundo, né? Sabe o que Deus ele quer? Ele quer que você faça isso dobrado para Ele hoje na presença de Deus. Dobrado. Porque Deus ele não merece a mesma coisa que o diabo merece. O que o diabo merecia de você era aquilo. Deus ele merece mais de você. Então, faça mais pelo Senhor Jesus. Faça algo que você nunca fez. Levante propósito. Pastor, eu quero uma porta aberta na minha vida. Ei, faz por onde? Faz propósitos. Ora, clama, jejua. Pode ter certeza, se você fizer, Jesus vai parar e olhar para você. E deixa eu dizer uma coisa, meu irmão: se Jesus parou e olhou, é sinal que você chamou a atenção dele. É um Zaqueu da vida, dizendo o quê? Sou pequeno, tenho uma estatura baixa, mas eu quero receber alguma coisa assim. Jesus, sabe o que eu vou fazer? Ninguém teve a ideia de fazer o que ele fez, até porque era uma ideia suicida. Subir em cima de uma figueira brava. Zaqueu na Bíblia, um pé de árvore cheio de espinhos. Nós não temos figueira brava aqui em Israel, tem bastante. Mas vamos botar aqui alguma coisa aproximada. Pé de... aqueles pés que tem espinho, como é que é o nome? Tucumã, vamos aí. Você já pensou alguém subir num pé de tucumã? Para ver um homem que vai passar lá embaixo? Parece loucura. Só experiência, tá bom? Só parando aqui. Mas nós já tivemos uma experiência de uma mulher no monte, mas cheia da presença de Deus, tá bom? Não na carne. Cheia da presença de Deus no monte. Uma certa madrugada ela abraçou um pé de tucumã. Cheia da presença de Deus. Pastor, o que causou nela? Qual a lesão que causou nela?
nada, nem arranhou. Pé de Tucumã, que tem um monte de espinho. Aí o Zaqueu, ele decide subir nessa figueira. Sabe o que acontece quando Jesus está passando lá embaixo, com aquela multidão rodeando Jesus? Opa, alguém fez alguma coisa anormal. E a Bíblia fala que quando Jesus está passando por baixo da figueira, ele para, e ele olha para Zaqueu, e ele fala agora: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar lá na tua casa, Zaqueu. Meu irmão, se Jesus parou e olhou para você, pode ter certeza, vai vir milagre. Se o pai parou e falou: pai está olhando. Sabe o conselho que eu te dou? Quando você perceber que o pai está olhando, meu irmão, aí que você tenta agradar mesmo, faz as coisas certas. Percebeu que o pai está observando, meu irmão, anda na linha. Porque se você começar a fazer o que é correto e o pai está te observando, opa, depois o pai vai querer me presentear. Com o Bartimeu foi dessa forma. Sabe o que aconteceu aqui? Versículo de número 49. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está te chamando. Você consegue imaginar uma coisa aqui que eu fico me perguntando, eu fico imaginando, sabe quem aqui disse aqui, ó, ânimo, levante-se, ele está te chamando? Não foi o Jesus, não. Jesus só falou: ei, discípulos, chame-o. Sabe quem é essas palavras aqui? São dos próprios discípulos que minutos antes estava dizendo para ele assim: ei cego, fica quieto. Fica quieto, cego, Jesus não vai fazer nada por você. Agora não. Agora o negócio é diferente. Sabe o que aconteceu? Jesus mandou ele chamar o cego. Os mesmos que estavam atrapalhando agora são usados como canal de bênção para chamar o cego. Fala: ei cego, levanta-se, ele está te chamando, ele mandou te chamar. Sabe o que eu posso entender? O diabo, ele pode tentar de todas as formas fazer com que os planos de Deus não aconteçam na nossa vida. E eu até entendo porque é o papel dele. Mas se o nosso Deus der uma palavra de ordem, até o diabo tem que obedecer. Você consegue imaginar isso? Se Deus der uma palavra de ordem, até o diabo, não se escandalize, mas tem que ser usado como canal de bênção para acontecer milagre na nossa vida. Até o diabo, por quê? Porque Deus deu uma palavra de ordem e ele tem que obedecer. Está igual aquela história, serva do Senhor, tá bom? Não sei se é verídica, mas eu tenho uma suspeita que é verídica, mas eu ouvi essa história há muito tempo na minha vida. Uma serva do Senhor, um certo dia numa comunidade bem simples, passando uma necessidade, passando um período de provação, mas serva do Senhor, todos os dias estava lá adorando a Deus, clamando, todos os dias estava ali exaltando o nome do Senhor. O comerciante da cidade, um homem mau, um homem que servia ao diabo, satanista, vendo as condições daquela serva do Senhor, um dia ele decide aprontar com ela. Sabe o que ele faz? Ele chama os seus funcionários do mercado e fala assim: ei, faz aí uns 5 carrinhos de compra. Faz aí, faz. Pode enche esses 5 carrinhos de compra. E vocês agora pegam esses 5 carrinhos e leve lá para aquela mulher lá que fala que é crente, serve a Deus. Leva lá para ela. Mas só que vocês vão fazer uma coisa. Quando vocês chegarem lá, vocês vão falar essas palavras: fulana de tal, o diabo mandou entregar essas compras para você, tá bom? O cara querendo aprontar com a serva do Senhor. Lá vai os funcionários dele, bate na casa simples da senhora. Um monte de compra, meu irmão, vem entupetada dentro do carro. Chega lá,
Quando aquela senhora vê aquela cena, começa a ficar feliz e alegre, porque sabe que Deus estava dando provisão para ela. E agora, os funcionários descarregam aquelas mercadorias todas na casa dela, e quando termina, o funcionário pega a palavra e fala assim: fulano de tal, eu quero dizer que quem mandou toda essa mercadoria, sabe quem foi? Foi o diabo. Sabe o que ela faz? Ela salta de alegria. Ela começa a dar glória a Deus, aleluia, Jesus. Ela começa a ficar muito feliz. E os funcionários não entendem o que está acontecendo. Não, vou repetir, ei, foi o diabo que mandou te dar. Glória a Deus, aleluia. E um funcionário decide perguntar: por que tu está tão feliz, mulher? Que foi o diabo. Ela olha para aqueles funcionários e fala assim: sabe por que eu estou feliz? Porque o Deus a qual eu sirvo, Ele é um Deus tão poderoso, que quando o meu Deus, Ele dá uma palavra de ordem, até o diabo tem que obedecer essa palavra do meu Deus. E eu estou feliz essa noite, por quê? Porque o meu Deus mandou e o diabo teve que obedecer. Então isso aqui é bênção de Deus na minha casa. Você consegue imaginar isso? Quando Jesus te chama, eu quero que tu entenda, meu irmão. Até o diabo tem que ser canal de bênção. Até o diabo tem que dar o pulo dele. Por quê? Porque Deus Ele mandou. E sabe o que aconteceu? Já vou concluir e terminar. Mas o próximo versículo fala dessa forma: lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé, e ele se dirigiu-se a Jesus. Só uma coisa aqui, só para questão de informação, bem rápido, não se aprofundar. A capa do Bartimeu era uma capa que era dada pelo governo romano para toda pessoa que era mendigo. Todo mendigo ele tinha uma capa. E aquela capa, se visse alguém com aquela capa do governo, sabe, opa, é mendigo. É mendigo. Sabe o que esse Bartimeu ele fez? Quero que você entenda com uma coisa aqui essa noite. Esse Bartimeu ele deixou de se lastimar. Esse Bartimeu ele deixou de se menosprezar nesse momento. Porque uma coisa que eu quero que você entenda que impede a bênção de Deus na nossa vida é quando nós começamos a nos inferiorizar. Sabe aquelas pessoas que falam assim: não, mas eu sou muito simples, Deus não pode fazer isso na minha vida, não. Que isso? Não, isso daí é muito para mim. Sabe aquela falsa humildade? Porque isso é uma falsa humildade. Uma pessoa que pensa que coisas grandes não podem acontecer na sua vida, sabe o que essa pessoa está dizendo? Ela está falando assim: o Deus a qual eu sirvo é um Deus muito pequeno. Ele cabe até mesmo dentro de uma caixa de fósforo. Como é que Deus pode me abençoar com uma casa própria? Como é que Deus pode até me dar, mas vai me dar ali uma casinha ali com umas pernas mancas, uma casa pobrezinha? Isso aí eu creio que pode acontecer. Mas algo mais sobrenatural, já não, isso aí já não é para mim. Isso é pensamento de pequenez, é olhar para Deus e falar assim: Deus, o Senhor é tão pequeno, que uma casa de alvenaria o Senhor não é capaz de me dar, mas eu creio que o Senhor pode me dar uma casinha de tapera rachada. Isso não é humildade. Sabe o que é isso? Isso é diminuir a grandeza de Deus, diminuir. Quando esse cego, ele joga essa capa, ele está dizendo assim: ei rapaz, essa vida que eu estou vivendo agora não é mais para mim não. E governo romano, se quiser pegar a capa de novo para vocês, os meus olhos, agora eu estou começando. Eu fico até pensando que esse cego, ele enxergou antes de ver. O cego enxergou antes de ver. Ele não tinha nem sido aberto os seus olhos, mas ele conseguiu enxergar muita coisa que pessoas que têm visão não conseguiam enxergar. Uma das coisas que ele começou a enxergar foi isso: epa, essa vida aí já não é mais para mim. Por quê? Porque Jesus parou, fitou os olhos e mandou me chamar. Eu quero que em nome do Senhor Jesus essa noite você comece a ver Deus, sabe como? Como um Deus grande,
como um Deus poderoso, como um Deus que pode fazer todas as coisas, como um Deus que não existe impossível, como um Deus que não existe enfermidade palho para Ele, não existe, não existe. Esse Deus é poderoso. O irmão Valdinei jogou um vídeo lá no grupo lá, eu assisti aquele vídeo, eu até comentei lá, muito forte, muito forte. Não lembro de todo ele, mas é uma conversa que começa com o ferro. O ferro dizendo assim, o locutor começa a falar, o ferro é forte. Aí depois o ferro fala assim, não, eu não sou forte. Vou tentar lembrar aqui. Mas ele fala assim, mais forte, sabe quem é? Forte é o fogo. Porque quando eu passo pelo fogo, meu irmão, eu me derreto todo. Aí chegou para o fogo e falou, então fogo, tu é forte, fogo. Aí o fogo olhou para a pessoa e falou, não, eu não sou forte. Forte é a água. E agora a água. Aí o fogo fala assim, sabe por quê? Porque a água, quando ela cai em cima de mim, eu me apago. Aí o cara fala, não, então forte é a água. Forte é tu, tá, água. Aí a água fala, não, eu não sou forte. Sabe por quê? Vou aqui chutando, tá bom? Forte é a montanha, porque eu não consigo transpor ela. Eu não consigo transpor a montanha. Aí começa a falar, não, a outra montanha fala assim, então tu é forte, montanha? Não, eu não sou forte, forte é o vento. Aí o outro começa a jogar um para o outro, chega no final, fala assim, então, forte é você, homem. O homem olha e fala assim, não, eu não sou forte. Sabe por quê? Porque a morte ela é mais forte do que eu. Quando chega na morte, a morte fala assim, o cara fala, tu é forte, morte? Ela fala assim, eu não sou forte. Sabe por quê? Eu até pensei que era forte. Por um tempo, eu, morte, pensei que eu era a bichona. Porque eu consegui levar Abraão, consegui levar Jacó, Isaac, consegui levar um monte de homem na face da terra. Mas chegou um dia que eu tentei levar um aí. Eu até coloquei ele dentro da sepultura, mas sabe o que aconteceu? Ao terceiro dia esse homem, ele ressuscitou. E ele me mostrou que eu não sou forte. Sabe quem é o mais forte? Aí o vídeo aponta, o mais forte é ele, é Jesus Cristo. Ele é o mais forte, tá bom? E eu quero que nós começamos a ter nossa fé nesse Deus que pode todas as coisas. É um Deus que pode tudo, tá bom? Se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver milagres. Quando você sair hoje da igreja aqui, olhe na nossa rua ali e vê um tapete pretinho. Sabe o que é aquele dali? Milagre. Onde que uma rua, em um bairro como esse, um bairro periférico, perto de uma localidade onde o índice de violência é muito alto, aonde que as autoridades olham e falam, não, vou passar ali um asfalto ali, sabe o que é isso? Milagre, milagre, isso quer dizer, Deus, Ele pode fazer tudo e qualquer coisa, essa é a verdade. Se passou um asfalto aqui, pode passar um asfalto lá na rua de casa, você pode dizer um amém para Jesus? Mas esse cego, ele enxergou, ele tirou a inferioridade, ele falou, não, eu não quero mais essa capa, eu não quero. E para concluir e terminar, sabe o que aconteceu? Quando ele começa a ver realmente quem Jesus é, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Você pode dar um glória a Deus para Jesus? Eu acho interessante que Jesus olha para ele e fala assim, ei, o que tu quer? Tu quer ver? Tá bom. A tua fé, sabe o que Jesus está querendo dizer? A tua expectativa, aquilo que você gerou no teu coração, porque esse cego, ele gerou expectativa no coração dele. Aquilo que você gerou de expectativa no teu coração,
aquilo que você conseguiu ver e entender do que eu posso fazer. Opa, tu crê que eu posso te curar, e eu estou vendo isso no teu coração. Então se tu crê, seja feito conforme a tua fé essa noite. Isso nos ensina coisas muito poderosas e preciosas. Isso nos ensina primeiramente a ter fé no coração, que Jesus ele pode fazer essas coisas que nós queremos. Pode. Jesus ele pode. Não há nada impossível para o nosso Deus. Eu quero que você entenda isso. Mas se nós for pegar esse texto aqui, esse princípio, sabe o que vai acontecer na tua vida? Apenas naquilo que você acredita que pode acontecer. Você consegue imaginar isso? Só vai acontecer na tua vida aquilo que você crê que Deus pode fazer por você. Nada a mais e nada a menos. Que você crê, naquilo que você crê, Deus ele pode fazer isso na tua vida. É por isso que eu quero que essa igreja ela comece a sonhar grande e alto. Grande e alto. Comece a acreditar em coisas poderosas da parte de Deus para a tua vida. Uma das motivações, uma das alegrias que eu tenho nos meus momentos de oração, confessar algo para você aqui, é quando eu começo a orar a Deus por coisas grandes. Quando a Bíblia, citando um versículo sobre oração, ela diz dessa forma: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. É tudo. É claro que eu entendo que quando é plano e propósito de Deus já aquilo na nossa vida, se torna mais fácil. Mas eu tenho um texto na Bíblia falando para pedir tudo, entendendo que aquilo que é plano e projeto dele na minha vida vai acontecer. Mas eu quero que você entenda uma coisa: alegra o coração nos momentos de oração, quando eu começo a pedir coisas grandiosas da parte de Deus. Quando eu começo a visualizar coisas grandes para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério. Isso é motivador nos momentos de oração. Eu encorajo de qualquer pessoa a ser louco quando você estiver falando com o Senhor. Não fique pensando, pastor, se eu orar, Deus falando assim, Deus me dá uma casa num condomínio, dentro com uma piscina, Deus me dá um emprego com um valor X, Deus me faz ser o maior empresário daqui, da cidade de Porto Velho. Não fique pensando que isso é loucura, não. Isso é crer em um Deus que pode fazer coisas grandes na tua vida. Isso é motivador. Isso dá alegria no nosso coração, porque nós não menosprezamos, não apequenamos o nosso Deus, não. Deus ele pode fazer aquilo que é grande, aquilo que é médio, Deus pode fazer tudo. Mas não sei você, mas eu como ser humano, eu quero o melhor de Deus. Eu quero o melhor. E é motivador e alegre quando nós estamos na presença de Deus orando por coisas grandes. Eu já orei para ser o maior empresário do estado de Rondônia. Sério, pastor? Sério. Eu já falei em momentos de oração para mim ter o melhor carro. Pastor, é loucura? Não. É motivador saber num Deus que pode fazer coisas tão poderosas. Eu conheço o meu Deus. E eu sei que tudo Ele pode fazer na minha vida do bom e do melhor, tá bom? Esse cego aqui, ele foi curado. Mas uma coisa, e para concluir e terminar essa noite. Concluir e terminar. O que me chama a atenção é essa última frase aqui, ó. Depois que o cego é curado, a última frase diz dessa forma: imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Sabe o que aquele cego ele entendeu? Que não ia se limitar ali aquilo que Deus poderia fazer na vida dele. Ele entendeu que o milagre dele voltar a ver foi apenas o começo.
Deus, ele poderia e fez, com certeza, muito mais coisas na vida daquele cego. É por isso que ele decidiu escolher, sabe o quê? O abençoador. A benção é importante? É. Mas algo mais importante do que a benção, sabe o que é? O abençoador. Ser curado é legal, pastor? É legal. Mas o que é mais importante do que a própria cura? O curador. O fazedor de milagres. É melhor eu estar do lado dele do que eu pegar apenas isso e virar as costas e esquecer daquilo que ele fez na minha vida. É o erro da igreja moderna. Senhor, eu quero as tuas bênçãos. Aí Jesus, ele faz e entrega a bênção na vida do homem e da mulher. Imediatamente quando a pessoa é abençoada, sabe o que ela faz? Jesus foi para o norte e a pessoa vai para o sul. Teve um entendimento totalmente errado daquilo que é Deus. Pensou que só aquilo era suficiente. Opa! Jesus, ele pode fazer muito mais na nossa vida, se nós, quando alcançarmos aquilo que Deus ele tem para colocar na nossa vida, nós não virarmos as costas para Ele. Mas sabe o que nós temos que fazer? Seguir Jesus pelo caminho. Quando eu começo a entender isso, pode ter certeza, é aquilo que vai fazer você viver uma vida abençoada sobre essa terra. Eu tenho certeza que todos aqui querem seguir Jesus pelo caminho. Você pode dar um amém para Jesus? Eu quero seguir Jesus pelo caminho, tá bom? Porque eu sei que sempre tem mais da parte de Deus. Fique de pé essa noite em nome de Jesus. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.